né, eu falei da deformidade, tem aqueles pacientes que vêm quando tem ali complicações de outras áreas, como tumores, por exemplo. Na coluna, a maior parte dos tumores são metástases, né? Então, em algumas situações, a gente também atende esse paciente, né? Em algumas situações, a gente atende pacientes que foram vítimas de trauma, que têm fraturas, e a gente precisa intervir, talvez até de uma forma mais urgente do que para as doenças degenerativas. A gente acaba tendo uma janela menor, mais estreita, para poder esperar, para ver como esse paciente vai responder ao tratamento conservador. Então, basicamente, dentro desses 4 grupos que eu falei para vocês, eu tenho perfis de pacientes, perfis de famílias que precisam ser acolhidas de forma diferente. Você imagina, Gabriel, você tem um parente que recebeu um diagnóstico de câncer, como é que você fica? Não, o mundo cai total. Você imagina, Rodrigo, sua filha chegou para você, né? Eu sei que você tem 2 garotos, né? Mas eu vou falar filha porque esse problema que eu vou citar aqui, ele é mais comum em meninas. Chega para você com uma escoliose. O seu chão abre, o teto cai na sua cabeça. Então, eu não posso só olhar a criança. A minha equipe tem que estar preparada para acolher os pais. A família também. Eu costumo falar isso. Você já me acompanhou, sim, né, durante durante um período longo da minha carreira. Você viu como, mesmo no SUS, eu tenho essa preocupação. Você entende o que eu estou falando, porque você me acompanhou no SUS em várias cirurgias. Não sei se você vai lembrar o caso de uma escoliose. Caroline. Isso, uma paciente que a gente operou. Você lembra mais ou menos quantos graus ela tinha? Nossa, 115. Escoliose enorme. Enorme. Né? Só para o pessoal que está nos ouvindo aqui entender, a escoliose, ela já passa a ser cirúrgica a partir de 40 a 50 graus. A partir de 80 já são cirurgias ultra complexas, muito demandantes para o cirurgião, e a gente dificilmente consegue correções plenas. Né? Essa menina, ela tinha mais de 100 graus. Eu não me lembro exatamente. Caramba. A coluna ficava um S, né? Muito mais do que ela já era um ponto de interrogação. Caraca! Né? E assim, a gente conseguiu praticamente zerar a curva dessa menina, porque fiz uma técnica mais rebuscada, mais demandante. Né? Eu e a minha equipe, eu não trabalho sozinho, né? E a gente fez vertebrectomia de 3 corpos vertebrais, com ressecção de algumas costelas, ela ficou linda. Né? E eu estou falando isso aqui porque você vê como isso é complexo, né? Ela foi operada no Hospital do SUS. A gente conseguiu doações para fazer a cirurgia dela, porque o hospital não tinha estrutura. A gente conversou com todos os médicos da equipe. Né? O desafio era grande, não só cirúrgico, mas tudo que envolvia de equipes, profissionais. Exato. Para você ter uma ideia, Gabriel, a menina chegava para consulta no ambulatório, né? No consultório, ela ficava atrás da mãe o tempo todo. O tempo todo. Com vergonha. E aí, logo depois, né, da cirurgia, nas primeiras consultas de pós-operatório, a menina já cortou o cabelo, porque ela tinha um cabelo comprido para cobrir aquela corcova que fica nas costas, né? Ela cortou o cabelo, maquiada, interagindo, né? Você imagina para uma adolescente. Outra menina. Né? E assim, é engraçado que a gente perdeu o contato depois que eu saí desse local do SUS, né? E anos depois, eu operando em um hospital, fui surpreendido sabendo, né, que ela estava dando à luz a uma criança numa outra sala. Que legal. E aí eu falei, gente, não pode ter 2 meninas com o mesmo nome. Aí eu fui ver, era ela, a mãe super agradecida, né, a avó da criança, a paciente, né, que estava ali dando à luz a uma outra menininha também. Da vida. E foi bem bacana, porque você vê como a gente consegue devolver, né, a rotina natural, né, para uma criança, para um adolescente, porque com certeza os pais ficam na dúvida, não, e agora operou, vai poder ter filho, vai poder fazer parto normal, tem que ser cesariana, são muitas dúvidas que envolvem uma condição que vai acompanhar o paciente a vida toda. Então, a equipe multidisciplinar, ela é muito importante para isso. Muito importante para isso. Então, esse foi um caso, né? De tantos. Mas eu queria fazer essa pergunta, né? Porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo e que que tem essa dúvida, né? A incidência é maior em menina ou menino, ou é tudo igual? No geral, se nós fôssemos colocar numa mesma cesta todas as escolioses existentes, que existem vários tipos de escoliose. Aqui, você provavelmente está se referindo que a mais comum é a escoliose idiopática. Por que é idiopática? Porque a medicina ainda não tem uma explicação para aquela formação anômala, aquela deformidade da coluna.
Sim. Então, tudo que a gente não sabe o nome em medicina, a gente chama de idiopático. Então, na escoliose idiopática, de acordo com a faixa etária, a gente pode ter uma prevalência maior em meninos, que é a minoria, que são aquelas escolioses que acontecem antes de 2 anos de idade, que nós chamamos de escoliose infantil. Tá? Existe um outro tipo de escoliose que, de acordo com a faixa etária, se está mais perto de 2 anos ou se está mais perto de 10 anos, a gente vai chamar de escoliose juvenil, de 2 a 10 anos, mas se tiver mais para perto de 2 anos, tende a ter mais em menino. Mais para perto de 10 anos, tende a ter mais em menino. E o terceiro grupo etário para a escoliose idiopática é a escoliose idiopática do adolescente, que é aquela que é percebida depois de 10 anos de idade. Essa escoliose, ela é muito mais frequente em meninas, coisa de 8 para 2, 9 para 1. Né? 80%, 90% mais comum em meninas, tá? Sim. Por isso a gente vê muito mais meninas ali na fase da adolescência operando. Caramba. A mãe, né, e os pais precisam ter uma atenção, ter um momento que vê que é perceptível alguma coisa, né, alteração ali na coluna, né? Algumas coisas você consegue ver e tudo, faz o exame e ela diz que tem uma pequena escoliose. A menina tá ali, vou falar da menina, tá? Nesse caso, com 10, 11 anos, alguma coisa. Tem um momento, vou deixar você falar, tem um momento que isso vira e aí entra no caso que é cirúrgico, que já não tem como corrigir. Tem. Isso é muito importante, essa pergunta eu acho que talvez seja mais importante para a gente deixar de legado aqui para quem vai ver a gente. Existem alguns pontos nessa temática que você abordou que eu preciso falar para vocês. Primeiro é o seguinte, por que os pais sofrem muito, né, quando o diagnóstico acontece? Porque eles se sentem culpados de não terem visto a deformidade acontecer. Então, um dos trabalhos que eu faço é, olha, calma, não é culpa sua, a doença é assim. E mesmo nós aqui no Brasil, né, cidadãos de um país tropical, né, você não tem o hábito da menina andar sem blusa. Sim. O menino sim, mas a menina não. Então, é difícil você ver logo. Por isso que quem muitas das vezes diagnostica é a mãe. Porque a menina não vai tirar a roupa na adolescência na frente do pai. Né? Já começa ali aquele pudor, sim, né? E também nem é bom. Né? É legal ela já, a partir de 3 anos, 4 anos, já evitar mesmo. Né? Já começar a desenvolver isso. Mas a menina o sexo feminino é o grupo que tem maior prevalência da doença. E por isso ela não consegue ser vista muitas das vezes em estágios iniciais. Pasmem, né? Eu tenho um número enorme, eu acompanho várias crianças com escoliose. Hoje eu tenho mais de 4.000 cirurgias feitas, de escoliose cerca de 300, até um pouquinho mais talvez, né? E eu acompanho muitos pacientes que não precisaram operar. E nessa faixa etária, né, ali antes dos 10 anos, né, a criança pode ter, a menina pode ter uma deformidade já, mas com a roupa a gente não consegue ver. A grande virada, esse ponto de inflexão ali na história da doença, que merece ser destacado, é o momento em que a coluna passa por um estirão, onde a velocidade de crescimento da vértebra, ela aumenta. Você imagina, a vértebra já tinha ali, né, uma predisponibilidade, uma inclinação para ir por uma direção. Quando ela cresce muito e ela está inclinada, ela aumenta a deformidade, e aí os pais conseguem ver. E que momento é esse na menina? É o momento da puberdade. Que existem várias formas de a gente ver, né? E aí a gente tem como calcular isso pela imagem, né? Através da radiografia da mão e do punho. A gente pode ver através do comportamento dos hormônios sexuais, né, da menina. Mas uma dica prática, né, para você que tem filha, né? E é que você olhe o seguinte: 2 anos antes da menstruação e 2 anos depois da menstruação, esse período compreendido ali de 4 anos é o período mais crítico para uma escoliose ela mostrar as garras. Ah, doutor, mas como é que eu vou saber 2 anos antes de menstruar? Se tiver irmã, você pode olhar pela evolução da irmã. Normalmente as meninas de um mesmo ambiente, elas tendem a menstruar no mesmo período, né? Essa é uma dica. A outra coisa é você olhar ali se a sua filha está desenvolvendo um broto mamário,
se os pelos da axila, da região pubiana, eles estão engrossando. Isso já já é um indício de que a sua filha está prestes a menstruar. Então, assim, se você tem uma história na família de escoliose, né, faz um check-up, né, procura um especialista para fazer uma radiografia de controle. Muitas das vezes, pessoal, o teste de Adams, que é aquele teste que a gente vê, né, em propagandas, em campanhas, né, de prevenção da escoliose, ele ajuda a identificar a escoliose que já está estruturando. Então, quando ele acontece, né, a coluna já tem a rotação da vértebra e aí a gente já tem uma escoliose que, em algumas situações, pode não responder, por exemplo, ao colete. Entendi. Né? Então, esse teste de Adams, a pessoa pode fazer por si só ou só o médico pode executar? O ideal é que, não, os pais podem, os professores na escola podem. A gente tinha uma campanha na Sociedade de Ortopedia, né? Eu já fiz também uma campanha na Ação Global, né, ensinando. O teste de Adams é um teste simples, onde a criança, juntando os pés e as mãos à frente do corpo, inclina o tronco para frente, abaixando a cabeça, e aí o profissional de saúde, ou o pai, ou o professor, ele se posiciona atrás, olhando se na área ali das escápulas, que são, né, aqui, esse osso, né, o pessoal chamava de pá, antigamente, ou omoplata, né, os mais antigos falam muito, a minha avó ainda fala isso, né, aí você vai notar ali, logo abaixo desse osso, uma elevação do gradil costal das costelas, que a gente chama de giba. Então, quando a gente tem uma giba, e mais comumente a gente vai ver isso na coluna torácica, né, nessa região do tórax, a gente já sabe que tem uma escoliose, que tem rotação da vértebra e que essa rotação já está provavelmente estruturada. Tem alguma dica que você pode dar assim para os pais? Fala assim, que muitas vezes passa desapercebido, não tem esse olhar óbvio, né? Não tem um olhar clínico, a gente que trabalha, que vê isso todo dia, né? E que fala assim, que a menina ela pode usar de algum artifício para esconder isso dos pais, para não mostrar por vergonha e não falar, porque não conversa. Tem alguma coisa que a gente pode pontuar? Eu tenho alguns casos assim, não é comum, viu? Por incrível que pareça, hoje, graças às mídias sociais, a gente vê muito com olhos bem de preocupação o Google, né? Mas nesse caso, né, a gente também tem cases legais para contar, né? As meninas buscam o tratamento hoje mais precocemente. Hoje, né, havia um medo muito grande do colete, aquele colete que vai até o pescoço, né? Que é o colete de Milwaukee, né? Esse colete ainda é o mais usado para escoliose idiopática, tá? Mas ele gerava muito temor nas meninas. Então, o medo não era, por incrível que pareça, a cirurgia. Se eu colocar assim, 10 meninas com escoliose, o medo da cirurgia é muito mais dos pais. Né? Isso também está mudando, graças ao avanço das técnicas, a segurança que a gente tem no ato operatório. Mas o medo da criança é o colete. Então, hoje existem coletes tridimensionais feitos de forma personalizada para cada deformidade, que muitas das vezes a gente consegue dar um equilíbrio da curva usando o colete por baixo da roupa. Então, se a menina tem ainda o medo, né, e aí você tem que conversar com a sua filha, você tem que entender o adolescente, né, para você, através dessa interpretação, dessa conexão que você precisa gerar com seu filho, você vai ver, olha, o problema aqui não está sendo esse, o problema é que está com medo e está frustrada. Então está usando uma roupa mais larga. Isso que eu ia perguntar. Está usando o cabelo longo, né? Mas isso caiu muito, Rodrigo, nos últimos anos. Legal. Caiu muito graças aí ao advento da internet, né? A essas técnicas de ortetização mais avançadas, tá? E é interessante também a gente falar aqui na questão do colete, já que eu acabei entrando nesse ponto do tratamento, que nem sempre o colete vai ser indicado e nem sempre o colete vai ser a melhor opção para a criança com escoliose. Sim. Né? Essa é uma avaliação do especialista, gente. Então, assim, o fisioterapeuta pode falar, ele contribui muito no acompanhamento dessas crianças, mas tem que haver ali, né, uma análise de todas essas variáveis, do tamanho da curva, né, de como está o equilíbrio dos ombros, da cintura, da idade óssea, do período que se encontra dentro daqueles 4 anos que eu falei de maior crescimento da coluna. Então, assim, se a gente tem isso,
né, bem analisado, a indicação vai ser bem feita. Outra coisa que os pais me perguntam é se o colete ele diminui a curva. O colete não é feito para isso. O colete ele tem que ser usado para curvas entre 20 e 40 graus, tá? Para aquela criança que está no período de crescimento da curva, tá? Então, se ela está naquela época ali, né, 2 anos antes, 2 anos após a menstruação, a menarca, que é a primeira menstruação, a gente usa o colete se a curva tiver entre 20 e 40 graus. Alguns pacientes, né, muitos autores ainda sugerem que você use ali entre 40, até 45, 50 graus, para ganhar mais tempo, né? Então, mas são indicações mais relativas. No geral, para ficar aqui, né, de 20 a 40 graus no período de crescimento. E o que ele faz? Aquela vértebra que já estava inclinada, quando ela começar a querer crescer em direção à curva, ele segura volta, um pouco toma mais. o rumo dele. Tá. E assim como o colete, né, é importante, eu falo isso, os pais eles se contorcem na cadeira, né? A gente precisa manter o treinamento muscular e o alongamento dessas crianças em dia. E aí já fui muito questionado e aprendi argumentos para poder passar para as famílias e para os colegas médicos também, né? E aí argumentos mais técnicos, embasados na literatura, mostrando que a musculação para esse perfil de paciente é muito útil. E não como se pensava 10, 15 anos atrás que a musculação seria ruim. Óbvio, é um treino individualizado, personalizado para aquela patologia, para aquela doença, para aquele perfil de paciente. Mas é o que pode mudar a evolução, o colete e a atividade física. O mito do RPG, né? O RPG também é muito importante. Ele não deixou de ser importante. Sim. Mas ele vai muito trabalhar o alongamento desses grupos musculares e a melhora do paciente na sua ergonomia do cotidiano, na escola, em casa, né? E, sobretudo, né, vai ensinar, né, algumas formas de lidar com o colete que vão potencializar a ação do colete. Então é importante também que o fisioterapeuta que vai acompanhar, que vai fazer o RPG dessa criança, ele tenha esse treinamento. Hoje existem alguns grupos voltados para o acompanhamento da escoliose idiopática que têm mostrado resultados muito bons. Muito bons. Né? Nem sempre eles conseguem evitar o tratamento cirúrgico quando ele é indicado, mas eles nos ajudam bastante. Tá?